Olá, meus pequenos. Vamos começar mais uma aula de ciências. A gente já falou tanto sobre o solo, né? A importância que o solo tem para a vida de nós seres humanos e de todos os seres vivos. Hoje a gente vai falar sobre o preparo do solo para a plantação. A gente sabe que o solo é tão importante, né, como o ar e como a água. E para a gente obter o nosso alimento, a gente precisa ter a plantação. E o solo, ele precisa estar fértil, né? Precisa ter o solo adequado para fazer essa plantação. Quando o solo não é adequado ou quando ele não está fértil, existem algumas maneiras da gente fazer ele ficar. Para fazer a plantação, a primeira coisa que você deve fazer é uma coisinha chamada aração. O que é essa aração? É como se você fizesse mexer na terra para ela ficar fofinha, né? Ela ficar mais solta, assim fazendo a facilidade de entrar o ar e a água, né? Os nutrientes para essa terra, para ela ficar mais fértil e você poder fazer sua plantação. Você vai o quê? Você vai mexer no solo. A aração é você mexer no solo, entenderam? Ela vai ficar um solo fértil para a sua plantação. A aração, desde muitos anos que existe. Antigamente, como era feito? Antigamente, era feito braçalmente, né, pelo homem. Ele usava pá, usava cultivador, ou era feito por animais, que era pelo cultivador. O cultivador era uma máquina de ferro que o animal ia puxando na frente e o homem ia aqui conduzindo a máquina para o solo, mexer o solo, né? Tinha duas pá que enfiava assim na terra e subia e o solo ia ficando soltinho, né? A terra ia ficando soltinha. Hoje em dia já com a tecnologia, né? Hoje em dia é mais fácil, tem a facilidade que é usada os tratores, né? As máquinas. Então hoje tem uma facilidade muito grande com a tecnologia. Outra coisa que você pode fazer para o solo ficar fértil é a adubação. A adubação você vai colocar, né, acrescentar alguma coisa no solo para ele ficar fértil. Existe o adubo químico, né, que o adubo químico ele é produzido em indústrias, e existe o adubo orgânico. O adubo orgânico é restos de plantas, restos de alimento, alguns alimentos pode ser, né, cascas, ou né, fezes de animais, que é o conhecido, que eu acho que todo mundo conhece, que é o estrume, né? Geralmente é usado em hortas. O estrume ele é usado em hortas para fazer a plantação das verduras, de frutas. Então, essa é a adubação. Ele deixa, né, aumenta a capacidade produtiva do solo, deixando ele com mais nutrientes. A outra é a irrigação. Irrigação todo mundo conhece, né? Que é você aguar as plantas. É você aqui, né, a gente tem o inverno e a seca. Na seca, quando a gente quer plantar alguma coisa, você faz a irrigação, você agua, né, as plantas. Só que a irrigação é através de algumas maquinazinhas, que a água fica 24 horas, a água derramando os pinguinhos e aguando aquelas plantas. Geralmente aqui em Solonópolis temos em algumas fazendas, os fazendeiros fazem a irrigação para aguar capim, milho, feijão. E por último temos a drenagem. A drenagem é uma que aqui no nosso meio não tem, né, gente? Porque a drenagem é em lugares que são pouco permeável, a água é permeável, mas que tem muita chuva, né? Tem muita água. Então fica acumulada a água no solo e como essa água fica acumulada no solo, ela vai ficar onde? Ela vai ficar na raiz das plantas. Então as plantas vão acabar, a raiz apodrecendo e as plantas morrendo, né? Você sabe que a planta sem raiz,
ela não tem vida, né? A planta, ela vive através da raiz. A raiz é por onde as plantas se alimentam, é por onde a planta bebe a água. Então, se a raiz está morta, a planta também, né, gente? Então, a drenagem, ela é para esses solos que a água fica muito impermeável e tem muita água. Aqui no nosso meio não existe, mas aí fora, né, do Brasil, existe sim a drenagem. O que é essa drenagem? O que é que faz? Essa drenagem, como tem muita água acumulada no solo, eles vão fazer válvulas, valas, aliás, desculpe, o nome certo é valas. Eles vão usar o nome valas, que é o mesmo conhecido aqui por nós por córregos, né? Eles vão fazer pequenos córregozinhos, pequenas valas, para essa água sair. Ou vai utilizar máquinas para tirar essa água de dentro, né? Desse solo, para ele não ficar com tanta água para as plantas morrerem. Então, a drenagem é isso, é você tirar a água dos locais para não deixar o solo tão molhado e acabar apodrecendo as plantas. A gente sabe que o uso incorreto do solo, ele pode provocar sua degradação, né? O uso incorreto pode acabar com o solo, pode ele deixar de ser fértil e quando você for plantar, não conseguir mais que as suas plantas cresçam e dê frutos, né? E a gente venha a colher o que elas dão. O solo, ele tem um período sem cobertura vegetal que pode provocar perda de partículas e matéria orgânica. Então, o solo sendo mal usado, ele vai acabar degradando, né? Ele vai acabar que as suas plantas não vão crescer e não vão dar o que você quer que ela produza. Então, por isso que devemos cuidar dos solos e aonde você vai fazer a sua plantação, você deve cuidar muito bem dela, dando adubo, aração, né? Se for muito seco, fazer a sua irrigação, né? E se tiver muita água, que não é o caso de nós aqui, né? Do Nordeste. Não existe no Nordeste, eu acho que um canto que seja preciso de fazer drenagem. Mas aí no Brasil, aí afora, existe sim. E vocês precisam saber o que é a drenagem, né? A drenagem é uma forma de tirar a água, né? Fazendo valas, córregos para a água escorrer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Quando vocês forem fazer uma plantação, quando vocês forem plantar alguma coisa, é isso que vocês precisam fazer. Não é só chegar lá no solo, cavar um buraco e plantar a planta, não. Vocês precisam fazer a aração primeiro, depois fazer adubar, se for necessário, né? Fazer a adubação daquela terra, plantar, depois aguar, né? Fazer a irrigação e tudo. Então, nossa aula hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo e um abraço da tia Lady Kelly e até a próxima.